Paz de Cristo Jesus, meus irmãos. Nesta oportunidade, eu quero fazer uma síntese, um resumo, da pessoa e obra de Jesus no Evangelho segundo Mateus. Quero iniciar esse momento lendo o capítulo 1 de Mateus, onde trata para nós aqui a concepção de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderavam muitas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso aqui nos chama já a atenção pelo fato da concepção de Jesus. Okay? Concepção de Jesus por Maria foi por obra do Espírito Santo. Objetivamente, a gente vai lembrar que os profetas falaram, anunciando as profecias a respeito do nascimento de Jesus e da obra de Jesus, do que deveria fazer na vida de seu povo para resgatar esse povo. Eu poderia dizer assim, o que Jesus deveria fazer para revitalizar a vida de seu povo? É o que nós queremos pensar, um tema atual, na revitalização, né? Se fala tanto em revitalização, etc. Até no contexto social, nós ouvimos falar sobre revitalização, e a Igreja do Senhor, Jesus também na Terra, independentemente de qual seja a denominação, a Igreja precisa de revitalização. Okay? Enfim, então o que Jesus fez para que o seu povo fosse revitalizado? Então o texto vai dizer para nós que ele nasceria de Maria e veio para que o pecado do seu povo fosse perdoado, para que o seu povo fosse, de fato, sarado do seu pecado, da sua iniquidade. E aí, versículo 23 e 24, vai trazer um pouco dessa verdade para nós. 21 diz assim: ela darás um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que fora dito do Senhor por intermédio do profeta. Então nós vamos ver aqui já essa citação aqui desse versículo 23, né? Daquilo que o profeta já havia anunciado, o profeta Isaías e outros mais, né? Enfim. Então, falei que ia fazer uma síntese, e é o que nós queremos fazer nesse momento aqui. Nós vimos aqui a concepção de Jesus, nós vimos aqui o nascimento de Jesus, a fuga de Maria com José para o Egito, e lá foram acolhidos para que pudesse o bebezinho nascer tranquilo, o menino Jesus. Enfim, nós vemos aqui então essa realidade, e depois já encontramos lá na frente João Batista pregando a palavra, anunciando o arrependimento dos pecados, já preparando o caminho do Evangelho, da pregação de Jesus Cristo. Então, João Batista anuncia
o Evangelho, sugerindo àqueles seus ouvintes, né, quando ele anunciava o Evangelho, para que pudessem se arrepender dos seus pecados. Enfim, nós vimos aqui, depois vimos Jesus já sendo batizado, como ordem, vamos dizer assim, o batismo de Jesus ele veio selar uma nova postura do povo de Deus na recepção da membresia. Antigamente, circuncisão e agora o batismo, né? Porque o batismo também inclui as mulheres, né? Isso nos chama a atenção, que o batismo também inclui as mulheres, né? Enfim, nós vimos Jesus aqui sendo batizado, depois vimos aqui no capítulo 3, versículo 17, dizendo que veio uma voz do céu, eis que veio uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Após o batismo de Jesus, nós vemos aqui essa afirmação: filho que veio de fato para ser entregue pelo homem ou pelo povo de Deus. Porque Jesus morreu pela igreja. Né? Lembrar de falar que Jesus morreu pela igreja. A seguir, nós vemos um fato que nós podemos olhar assim e dizer o seguinte, e questionar, né? Havia necessidade de Jesus ir para o deserto para fazer consagração da sua vida? Havia necessidade? E eu digo assim, teologicamente dizendo, não havia necessidade. Mas eclesiologicamente dizendo, havia necessidade, porque Jesus está dando um exemplo, dizendo para os seus discípulos, para a igreja, né, em todo o tempo, hoje também, dizendo que há necessidade de consagração de vida. Nós temos a consagração do Espírito Santo em nós, selando-nos para o dia da redenção, mas vemos também que é necessário orar, que é necessário cultuar na presença de Deus, conviver, né, como igreja, né, glorificar o nome do Senhor. É necessário, então, uma vida de santidade prática, né? A santificação é a ação de santificar, é isso? Então, a necessidade da igreja. Jesus, então, ele faz essa consagração, vai para o deserto, fica lá 40 dias, né? É muito interessante essa expressão. E nisso nós vemos aqui Jesus sendo tentado. Sendo tentado. E ele responde à tentação recebida com a palavra de Deus, com a palavra do Pai. Ele responde. É muito significativo, né, para nós aqui que ele responde com a palavra de Deus. Ou seja, a palavra foi dada por Deus, automaticamente por ele mesmo, também, claro. Ele conhecia de tudo e ele começa a responder na tentação com essa palavra, que é a palavra viva, que é a palavra da verdade, que é a palavra de poder, que é a palavra de Deus. Capítulo 4. Vemos Jesus, então, já percorrer a Galileia, lugar simples, né? Pregando a palavra, percorrendo lá a cidade e falando, né, das coisas maravilhosas do Pai, a sua missão, o que o Pai havia mandado ele fazer aqui na Terra. E isso aqui nos chama muita atenção, né? Tal, porque numerosa multidão ou muitas pessoas o seguiam o tempo todo. Tá? E Jesus tinha uma palavra diferenciada, uma palavra de amor, uma palavra de bem-aventurança, uma palavra de conforto, de segurança. A palavra de Jesus era essa, diferente dos profetas daquele tempo, né? Diferente dos profetas daquele tempo que falavam o que bem entendiam, né? E nós até conhecemos a história das características, né, dos profetas, né? Do Joê, do Nabi, né? O Nabi, né? O profeta denunciador, etc. E
Dentro desse aspecto de Jesus ser seguido por multidão, ele sobe ao monte e começa a proferir um sermão, no qual, nesse sermão, Jesus ensina os seus discípulos, ensina aos seus ouvintes. Eu entendo que Jesus tenha ido para o monte para ensinar, usando também a acústica, tudo que aquele momento poderia oferecer, a fim de que todas as pessoas pudessem ouvir a sua palavra. Então, Sermão do Monte, nós encontramos lá a partir de Mateus capítulo 5, né, até o versículo de número 12, ele falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Depois, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Olha só, Jesus vai trabalhando, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Esse é o versículo de número 11, né? E depois ele diz, regozijai-vos. Ele vai dizer essas coisas todas e às vezes até alguém pode encarar a situação como negativa, né? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, né? Está dizendo bem-aventurados perseguidos, parece um pouco uma questão negativa, mas não é. Porque ele vai dizer regozijai-vos nessas coisas todas, né? Regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqueles profetas que falavam de fato em nome de Deus, não traziam profecias, né, segundo a sua vontade, segundo o seu interesse, não traziam profecias, né, irresponsáveis, não. Ele vai dizer que aqueles profetas que pregaram a palavra, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, né, Daniel e outros mais, né, todos aqueles que falaram a palavra de Deus, tudo aquilo que o Senhor havia falado, inclusive Jonas, né, que pregou contra a própria vontade, não querendo que os ninivitas se arrependessem, até Jonas, de fato, Jonas, ele pregou a palavra de Deus e os ninivitas se arrependeram, né? Eu posso dizer assim, foram salvos, né? Lembrando, né, daqui em Mateus tem um registro aqui, que Jesus vai dizer assim, os ninivitas estarão comigo no grande julgamento. Então, os ninivitas se arrependeram e foram salvos pelo Senhor. Lembrar que quem salva é o Senhor, né? Não é a minha concepção, não é o meu julgamento daquilo que acontece. É, de fato, o Senhor quem salva. Então, Jesus segue nas instruções do Sermão do Monte. Isso muito me chama a atenção, né, nessa síntese. Ele vai falar de tanta coisa interessante aqui, de ensinamento e aprendizado, né, para a igreja, inclusive trazendo a contexto nosso, de ensinamento e aprendizado para a nossa vida. Nós louvamos ao Senhor por tudo isso. Então, nós vamos compreender dessa maneira. Ele vai dizer assim, não jureis, nem jures pela tua cabeça, que não pode tornar um cabelo branco ou preto. Ele vai dizer assim, orientando para que as pessoas não devessem jurar, né, de qualquer maneira, porque ninguém pode jurar por nada, porque ninguém domina nada, né? Então, ele vai orientar dessa maneira, nesse Sermão do Monte, né? E ele segue nas suas orientações. Depois ele vai dizer assim, como se dar esmola? Né? É aqui nesse capítulo 6, né? Como se dá esmola? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. São instruções de Jesus significativas, né, para a igreja do Senhor,
e segue então e esses ensinamentos, terminando aqui, culminando no capítulo 7, automaticamente, que nos fala sobre os falsos profetas, etc. E no finalzinho do Sermão do Monte, quando ele acabou de proferir as palavras ensinativas, né, as multidões estavam maravilhadas pela palavra franca, sincera da verdade que Jesus anunciava. Então nós, os pregadores, né, nós anunciamos a palavra do Senhor, a palavra da verdade. Não é aquilo que nós achamos, não é aquilo que a minha mente sugere que eu vou dizer para a igreja, né, porque isso não vai edificar em nada, né? Mas a palavra de Deus é que edifica o nosso ser, o nosso coração, a nossa vida como um todo. É, de fato, a palavra de Deus. A partir do capítulo 8, Jesus começa a trabalhar, desceu do monte, ensinou e começa a fazer a sua trajetória de serviço, de missões. Jesus então começa a falar sobre e fazer coisas interessantes. Logo no capítulo 8, ele descendo do monte, e grande multidão, né, o seguia, descendo do monte, etc. E no caminho, um homem leproso, capítulo 8, vai clamar, né, por Jesus, né, aflitivo, discriminado pela sociedade, com lepra, doente, deveria, quem sabe, estar no leprosário, num lugar separado, mas o Senhor, nosso Deus, moveu o seu coração e colocou-lhe no caminho de Jesus, para que naquele caminho ele pudesse clamar e o Senhor Jesus então ter misericórdia dele e o abençoar. E ele, no caminho, vai dizendo assim, se aproximou dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me, a palavra do leproso. E ele reconhecia que Jesus, se Jesus quisesse fazer alguma coisa por ele, poderia fazer, como fez. Então, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, de fato, disse para ele, quero ser limpo, ser purificado. Jesus pode, Jesus é poderoso, hoje mesmo. O Senhor pode fazer todas as coisas que Ele quiser no nosso coração, em nossa vida, na vida das pessoas, etc. Ele é poderoso para fazer muito mais. Né? O que Ele quiser fazer, Ele faz. Enfim, Jesus realiza muitas curas. Jesus, ele encontra um paralítico em Cafarnaum, automaticamente, e alguém questiona Jesus, né, em muitas coisas, sempre. Né? Nesse momento aqui, o texto vai sugerir assim para nós. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal em vosso coração? Jesus conhece os pensamentos, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então ele se vira para aqueles homens lá em Cafarnaum, pergunta para aqueles homens, por que cogita o mal na cabeça? Impressionante, às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas não sabem, que as pessoas não sabem que o Senhor conhece os pensamentos, a vida toda, os atos externos e os atos também internos, pensamentos, a maldade dos pensamentos, etc. E Jesus conhece. E ele fala exatamente assim para aqueles homens em Cafarnaum, por que cogitas o mal no coração? Okay? Depois, então, nós encontramos aqui o Senhor fazendo que o paralítico pudesse levantar e andar. Perdoa os pecados daquele homem, enfim. E depois faz aquele homem se levantar, né? Disse então ao paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Impressionante. E o Senhor fez isso por amor, por misericórdia daquele paralítico. Segue então Mateus,
trazendo as informações do que Jesus fez. Jesus vai e começa a escolha do seu corpo discipular, e ele escolhe 12 homens. É impressionante, irmãos. A gente sempre fala, né, que a salvação vem do Senhor. O homem não contribui em nada para a salvação com o Senhor. É o Senhor que faz tudo. O homem só ele obedece, como já citei, né, no vídeo anterior, Abraão. Né? O Senhor chamou Abraão e, de fato, Abraão obedeceu ao Senhor. Jesus se apresentava diante dos homens e usava a seguinte frase: vem e segue-me. E os homens se levantavam e iam, porque o chamado do Senhor é inequívoco. O chamado do Senhor é um chamado para a glória dele e para que todas as coisas aconteçam conforme a sua vontade. E ele começa a escolher e ele chama, exatamente usando essa frase, vem e segue-me. Isso aqui muito nos chama a atenção no chamamento de Jesus para os seus discípulos, sabendo que um deles, né, era o traidor, Judas era o traidor, já sabia disso, para que se cumprisse a vontade da eternidade. Lá na eternidade, quando o Senhor estava lá, né, na administração dos eventos que se dariam na terra, ele foi acordado na eternidade que Jesus viria para que morrer por seu povo, pela igreja do Senhor. Então, de fato, Jesus veio com esse objetivo e Judas era uma dessas ferramentas que deveriam cumprir, de fato, o seu aprisionamento, depois o seu julgamento e o seu martírio, né? A tão conhecida como Via Crucis de Jesus, todo o sofrimento que ele teve por nós, sendo levado para o matadouro como ovelha muda, conforme Isaías relata, né, na sua profecia. E nos chama a atenção. Então, Jesus veio para isso. Então, chama os seus 12 e Judas era uma ferramenta para que a vontade de Deus fosse cumprida, né? Ele seria aquele que deveria entregar a Jesus nas mãos dos malfeitores, né? Dos homens cruéis, né? Que deveriam fazer, sem saber, é claro, a vontade de Deus, condenando a Jesus Cristo, nosso Senhor. Okay? Então, nessa síntese, nós estamos trazendo aqui um pouco da história de Jesus, segundo o relato de Mateus, e nós vemos que o Senhor Jesus se preocupou em trazer ensinamento, informar sobre tudo o que deveria acontecer na igreja. Aqui no registro de Mateus, capítulo 13, nós encontramos Jesus falando a parábola do joio. Muito interessante, né? Uma figura também do seu tempo, dos plantadores lá, né? Pessoal, etc. E ele fala sobre o joio, né? E vai dizer que o joio deveria crescer juntamente com o trigo. Interessante isso, né? E quem sabe quem é joio e quem sabe quem é trigo? O Senhor. O Senhor sabe quem é joio e quem é trigo, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Okay? E ele usa essa figura, essa linguagem, né? A parábola, ok? Lembrando que a parábola é uma figura de linguagem, né? Que ela quer apresentar, né? Um fato ou uma história com ensinamento para a pessoa. A parábola apresenta um fato ou uma história com uma verdade fundamental, um ensinamento para a vida. Então ele usa essa figura da parábola do joio para apresentar, dizendo que de fato o joio estaria crescendo, trigo, entre os irmãos, entre a igreja, estariam os infiltrados, aqueles que não são nada, que só estão no meio da igreja para arranjar problema, confusão, divisão, etc. Aquelas pessoas que nós conhecemos, né, que estão, de fato, no meio dos crentes, né, fazendo confusão. Okay? Essa é a figura do joio. E, continuando, né, João Batista morre e Jesus, então,
ele continua o seu ministério, realiza a multiplicação de pães, primeira multiplicação de pães, ok? Como nós já conhecemos da história toda. Enfim, então Jesus ele é aprisionado, ele é preso, é levado cativo, e depois do anúncio com um beijo, né, da traição de Judas, né, o Senhor Jesus é aprisionado, é preso, é levado cativo, levado diante das autoridades para, então, de acordo com a vontade do Pai, ele ser sacrificado. Às vezes, né, a nossa mente não consegue imaginar, né, e elaborar tudo que Jesus sofreu por nós. Por exemplo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como preparação da sua morte, foi impressionante, né? Os homens o recebem e forram o chão para ele passar e gritam hosana o que vem em nome do Senhor, uma coisa toda que nós já conhecemos. E depois, logo no julgamento de Jesus, muitos daqueles homens que gritaram, né, hosana o que vem em nome do Senhor, muitos daqueles gritaram, crucifica-o, solta Barrabás, crucifica-o. Então, isso aqui muito nos chama a atenção dessa realidade. Então, Jesus é preso, é levado cativo e foi entregue lá às autoridades, entregue a Pilatos. O texto assim, diz assim para nós, capítulo 27. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Notem, é o fato histórico, podemos dizer assim, bíblico histórico, né, do aprisionamento de Jesus injusto, mas cumprindo a vontade de Deus. Porque Jesus foi homem perfeito, ele foi perfeitamente Deus naquela oportunidade do seu aprisionamento e foi perfeitamente homem. Mas como homem não errou em nada, ok? E Jesus é perfeitamente Deus hoje, glorificado, eternizado nos céus e aguardando o momento de vir para julgar o povo, ok? Os homens, né, que não o receberam como Senhor e Salvador. Acontece a morte de Jesus e depois, então, na sua ressurreição, me lembro lá e devo me reportar que Lucas vai registrar aquele momento no qual as mulheres vão até o sepulcro e lá não encontraram nada. E o anjo do Senhor, que para muitos e para mim também, o próprio Jesus estava ali, ela não reconheceu, dizendo assim, por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. Ele não está aqui, ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nessa síntese, o objetivo dessa síntese é trazer para nós aqui um pouco de quem é Jesus. Jesus, de fato, na sua humanidade, foi filho de Deus, filho de Maria, nascido de Maria. Mas, por obra divina, a concepção de Maria foi pelo Espírito Santo, Deus, o Senhor. Então, Jesus é Deus e Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Nós adentramos numa semana na qual nós reconhecemos o sacrifício de Jesus. Nós reconhecemos, nessa semana, todo o martírio de Jesus, o sofrimento de Jesus, por nós, pela Igreja do Senhor. Então, quem é Jesus? É o nosso Salvador. Jesus é Senhor supremo da nossa vida, todos os dias, todos os momentos. Em todo fato da nossa vida, Jesus é o Senhor supremo, Jesus é o nosso Salvador. É Ele quem nos lava, é Ele quem nos limpa, é Ele quem nos purifica de todo pecado. O Senhor é maravilhoso. Então,
Deus, na sua economia, na sua forma de administrar todas as coisas, no tempo certo, enviou Jesus, nascido de mulher, para nos salvar. Essa semana, então, nós estamos aqui proclamando a morte, a ressurreição de Jesus por todos nós, porque o Senhor morreu para nos salvar, Ele nos salvou. E Ele ressurgiu porque também nós já experimentamos a primeira ressurreição. No ato da salvação, nós éramos mortos, estávamos mortos em delitos e pecados, o Senhor nos salvou para a glória dEle, e somos dEle. E no grande dia de Jesus, nós haveremos de ressuscitar também com Ele. O que nós devemos fazer como evangélico, como servo de Deus? Conhecer Jesus Cristo de perto. Ler os textos sagrados, ler os evangelhos, né? Experimentar, de fato, quem é Jesus, o melhor homem que já passou pela terra, um grande líder maravilhoso, um grande líder que se deu, né, por seus liderados, por nós, por todos nós, ressuscitou para que nós também pudéssemos ressuscitar e estarmos juntamente com Ele naquele grande dia da sua volta. Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus nos abençoe, nos oriente, e o Espírito Santo nos desperte para conhecermos melhor a Jesus hoje e sempre. Amém. Nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela bênção, Senhor, de sermos teus filhos, de Jesus ter nascido de Maria, Senhor, e nós te louvamos porque nós cremos no Pai. Nós cremos, de fato, no Filho nascido de mulher. Nós cremos, ó Deus, no Espírito Santo, que dirige a todos nós, a cada dia, que nos dá entendimento, sabedoria espiritual. Nós louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos salvou. Salvou aquele homem que estava do lado de Jesus, sendo crucificado por mérito na cruz. E Jesus o salva por graça, por misericórdia, e salvou dizendo que naquele momento, naquele dia, né, hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa os nossos irmãos, abençoa as crianças, os adultos, abençoa, Senhor, a nossa nação, o país, ó Deus. Nos livra desse mal, Senhor. E nós te agradecemos porque os nossos irmãos estão bem. Louvado seja o nome do Senhor. Dá-nos direção, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.